Bom dia a todos. Nós que estamos aqui no salão do Centro Espírita Raios de Luz, em Florianópolis, a todos os internautas que nos assistem pela FEB TV, Canal 3, pela TV Secal, nós, nessa manhã luminosa, do domingo, estamos aqui para mais um momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus através dessa doutrina maravilhosa que abraçamos, que é a doutrina espírita. Então, convido a todos nesse instante para que nós possamos elevar o nosso pensamento, sentir as vibrações que já estão ao nosso lado e vamos um pouco mais buscando o Mestre Jesus, esse nosso companheiro de todas as horas, que nos assiste, que nos ampara, que nos incentiva. E lhe pedimos, Mestre, que nesse instante, que sabemos que está sempre ao nosso lado, que possamos nessas sementes que serão aqui hoje depositadas, ser tocado o nosso coração e que possamos cada vez mais sermos auxiliares da grande obra que veio implantar há mais de 2000 anos aqui na Terra, que é o reino do nosso Pai nos nossos corações. E assim, Senhor, pedimos essas luzes que aqui se encontram, de paz, de amor, também ao nosso irmão Marco César, que aqui hoje se encontra e que vai trazer a mensagem deste domingo para nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nós já queremos agradecer ao pessoal da FEB pela parceria e também a Secal, que é o Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz. Hoje tudo está Raio de Luz, Caminho da Luz, e o nosso irmão Marco César Krieger da Silva, que a casa onde hoje ele colabora é a Caminho do Amor e de Ingleses. Então, Marco, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Será que está saindo som? Mais seguro? Bom dia de novo. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã de sol. Nós pedimos que Jesus possa nos abençoar, nos intuir, para que a mensagem da manhã de hoje possa tocar os nossos corações e nos encorajar na nossa caminhada, que muitas vezes não é fácil. Nós sabemos que temos dificuldades, temos obstáculos a vencer, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em abandonar o trabalho, a obra, Mas eu vim hoje de manhã ouvindo aquele 7 minutos com Emmanuel, do Haroldo, e justamente a mensagem que eu estava ouvindo era essa, que Deus não coloca nas nossas mãos tarefa que a gente não possa cumprir. Então cada um de nós está exatamente naquele lugar onde precisa estar para poder cumprir os seus desígnios, ao nosso próprio bem, para a nossa própria elevação. Então a mensagem da manhã de hoje, tem essa intenção, de nos fortalecer no ideal, de nos congregar nesse ideal maior, que é o ideal do Cristo, que é o ideal do amor, que é o ideal da evolução, que é o ideal da luz, que é o que todos nós buscamos, a luz interior. E para isso nós escolhemos esse tema, endireitai os caminhos do Senhor, baseado numa mensagem de Emmanuel. E para começar a falar dessa mensagem, achamos relevante refletir um pouco sobre a natureza divina do nosso Mestre Jesus. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos então a sua glória. Na sua poesia, João nos traz essa dimensão do Cristo. E mais à frente, ele nos convida a refletir sobre a missão também de governador do Cristo, quando ele fala que ele criou a terra, suas mãos criaram
o espaço onde nós hoje vivemos. E essa mensagem ela é trazida de uma forma um pouco mais abrangente no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando logo no início o Emmanuel vai dizer que na direção de todos os planetas, né, do sistema solar que é regido, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, que dirigem os nossos planetas aqui do sistema solar. Né? E ao que já foi dado saber, segundo Emmanuel, essa comunidade ela reuniu-se 2 vezes nas proximidades do nosso planeta. Dessa comunidade, Jesus é um dos membros. Né? A primeira vez dessa reunião aconteceu justamente quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Há muitos e muitos e muitos e muitos séculos e milênios atrás. E a segunda vez quando se decidia da vinda do Senhor para a Terra. Então vocês vejam a importância que tem a encarnação de Jesus, a vinda de Jesus para a Terra 2000 anos atrás, como disse nossa irmã. Tão importante é que Emmanuel, na sua série de estudos do Evangelho, né, quando ele vai explicar a função daquela trabalho de interpretação que ele faz dos versículos do Evangelho, do Novo Testamento, ele fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, iluminando o mundo. Na ocasião ele dizia há quase 20 séculos, nós dizemos hoje há mais de 20 séculos de forma efetiva, porque sabemos sem dúvida nenhuma que Jesus, as mãos divinas de Jesus enfecham o poder administrativo da Terra desde o princípio dos tempos. Né? Foi ele que deu o início a esse processo de criação do nosso planeta. Diz ele, eu sou a luz da vida, aquele que crê em mim não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o nosso mestre. Esse é o mestre que tem cuidado das nossas vidas desde o princípio, que tem nos acompanhado desde o início. Está do nosso lado em todos os momentos, todas as situações. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos perceber a sua influência positiva em nossas vidas porque nós não preparamos o nosso coração para recebê-lo. E aí o convite, endireitai os caminhos do Senhor. Dentro dessa ideia, dentro dessa proposta, nós, encarnados, em nível evolutivo aí, ainda muito atrasado, sabemos disso, né, pela espiritualidade, já compreendemos que estamos sujeitos às leis de Deus, estamos sujeitos às leis da matéria. E diante dessa compreensão, aprendemos a lidar com essas leis. O nosso processo evolutivo nos fez compreender, através da experiência, que quando conseguimos entender as leis que regem, especialmente o nosso planeta, diante da nossa visão acanhada, nós conseguimos tirar proveito dessas leis para o nosso benefício material, que no fundo busca a nossa evolução espiritual. E aí planejamos. Né? Por exemplo, esta bela casa em que estamos hoje aqui foi pensada, foi planejada, foi construída. Provavelmente as pessoas que acompanharam esse processo vão lembrar de cada detalhe, cada piso colocado, cada parede pintada, né? A dificuldade de conseguir os materiais, porque não é fácil. Né? Ainda mais no meio espírita, a gente sabe que temos dificuldades, porque nós nunca objetivamos o lucro. Nossa ideia é da doação espontânea. Então, cada parte dessa casa, sem dúvida nenhuma, foi cuidadosamente e valorosamente pensada para que nós hoje estivéssemos aqui sentados numa casa limpa, aconchegante. Não é verdade? Então, houve um planejamento. Houve um planejamento. Ora, se nós nos organizamos para planejar as nossas intervenções no mundo, quem dirá Jesus? Quem dirá os seus mensageiros do plano mais elevado? Também não planejaram cuidadosamente cada passo do nosso processo evolutivo aqui na Terra.
E aí é interessante porque tem uma mensagem de Paulo, que eu não lembro qual que é o livro, qual é a carta que ele escreve isso, que ele se diz devedor de bárbaros, de conhecedores, de gregos, mostrando que nós estamos aqui por trabalhos de mãos anônimas. Muitas mãos trabalharam para que nós hoje estivéssemos aqui. Muitas pessoas anonimamente deram o seu suor, o seu carinho, o seu amor, o seu tempo, para que todos nós hoje estivéssemos aqui. A começar por nossas mães, nossos pais, né? E aí podemos estender aos nossos professores, nossos médicos, e as pessoas que a gente nem imagina, né? Alguém teve que fazer essas cadeiras. Alguém teve que construir ou plantar, cultivar os alimentos que nós nos alimentamos todos os dias. Alguém precisou pensar nos recursos da ciência que nós nos beneficiamos hoje para conseguir estarmos aqui saudáveis, né? Então muitas mãos trabalharam, de forma que Paulo, compreendendo essa sutileza, vai dizer que ele era devedor. E Emmanuel, estendendo esse ensinamento, nos diz que todos nós somos devedores uns dos outros. E qual a forma de a gente pagar essa dívida? Fazendo bem, amando o próximo, ampliando a luz que temos dentro de nós. Quanto mais nós expandimos essa luz, quanto mais nós colocamos a candeia no candeeiro, né, nós estamos saldando, segundo Emmanuel, a nossa dívida, para o nosso próprio benefício. Como é bom, não é? A gente perceber que é útil, nós percebemos que estamos sendo úteis para alguém, para alguma situação. Como é prazeroso isso! E é um prazer que não é o prazer do mundo, é o prazer do Espírito, porque esse é o mecanismo da vida, esse é o processo da vida. Se a gente vê os espíritos muito evoluídos, o que eles estão fazendo? O bem. Praticando bem. Não é verdade? Tem uma passagem do Chico muito interessante, que diz que um dia o Chico resolveu fazer aula de piano, né? Ele queria aprender piano, ele gostava de música, enfim, e ele achava que ele tinha condições e habilidades, e marcou uma aula de piano. E estava lá com a professora de piano, enfim, né? Ensaiando os primeiros movimentos ali. E aí Emmanuel para do lado dele, né? Quando vem Emmanuel, a gente sabe que a coisa está pegando, né? E aí o Emmanuel olha para ele olha para o Emmanuel, até que ele pergunta: o que foi, Emmanuel? Chico, tu viu lá na porta a quantidade de pessoas te esperando? Será que essa é a tua missão nesse momento? Então Chico cai em si, compreende a que veio, relembra a que veio, e deixa então as aulas de piano e vai atender as pessoas necessitadas. Ah, então eu não posso fazer piano? Não, não é isso. Mas cada vez que a gente galga um passo na evolução, nós compreendemos a dinâmica da vida, que é essa. Que é oferecermos ao outro aquilo que nós já temos, que nós galgamos no processo evolutivo. E construir no bem ao outro aquilo que também nós precisamos. Porque também nos diz Emmanuel, em outra mensagem, que a pessoa com dificuldade ao nosso lado, muitas vezes é a chave para a solução dos nossos problemas. A gente muitas vezes evita as pessoas com dificuldade, não é verdade? Puxa, está vindo aquele fulano lá, desvia o caminho, né? Lembrando a parábola do bom samaritano. Puxa, lá vem aquele rapaz, desvia o caminho. Poxa, está me ligando aqui. Hoje em dia a gente pode, né, ignorar a ligação, está vendo quem é ali, né? Mas talvez aquela pessoa naquele momento seja a solução dos teus problemas. Seja aquela pessoa que vai te relembrar aquilo que tu precisas naquele momento para solucionar algumas dificuldades da tua vida. Então o bem, como fala Emmanuel, que nós fazemos ao próximo não é senão o bem de nós mesmos. E Cristo, no seu amor e na sua sabedoria infinita, construiu esse maravilhoso globo que habitamos. E Aragô, no livro Gênesis, vai nos mostrar que, sem dúvida,
Tudo isso está interrelacionado. Então nós, ainda no nosso processo evolutivo, não compreendemos a dimensão de toda essa organização planetária, galáctica. Então ele vai dizer para a gente que nós abarcamos apenas períodos curtos das revoluções dos globos que conseguimos ver. Por exemplo, o dia e a noite, né? O giro da Terra em torno de si mesmo. Os anos, o giro da Terra em torno do Sol. Mas o Sol e a Terra e o Sistema Solar também realizam revoluções em torno de outras estrelas. E essas outras estrelas, essas outras constelações também realizam em torno de outras constelações, em torno de outras maiores, e galáxias em torno de galáxias. E esses períodos têm uma razão de ser. Estão perfeitamente ajustados com a vontade divina. E marcam processos evolutivos no nosso estágio de crescimento espiritual. Diríamos, como diz Haroldo, que são os ponteiros do relógio de Deus, que nós ainda não conhecemos. A gente está lá no centésimo de segundo ainda, né? Não compreendemos nem os minutos, nem os segundos ainda. Quem dirá os minutos, as horas. Mas estamos evoluindo. E aí ele vai dizer que não só giram em torno de outros maiores, como também influenciam-se mutuamente. Influenciam-se mutuamente. No livro O Consolador, se não me engano, Emmanuel vai dizer que sim, os astros influenciam sobre a vida do nosso planeta. Não da forma como muitas pessoas a compreendem. Não da forma determinante. Não, então eu nasci escorpião, então eu vou lá ler como é que é o meu perfil de pessoa e vou seguir. Não, não é isso. Mas ele diz que sim, há uma influência. Claro, porque tudo influencia tudo. E aí ele vai dizer que não só isso, mas a matéria influencia também a matéria orgânica, a matéria inorgânica, né? E a matéria orgânica, por sua vez, também reage sobre o espírito. Claro, porque senão não haveria necessidade de encarnarmos, certo? Por que eu encarno num corpo desse? Com esse perfil, na condição que eu estou, no meio social onde eu me encarnei, com a família que eu tenho? Tem alguma razão, obviamente. Então a matéria é esse material didático que Deus usa para nos conduzir ao caminho que nós precisamos ir. Né? E aí ele vai contar o seguinte para a gente, olha que interessante. Muitas vezes a efervescência que se manifesta em toda uma população tem sua causa nas leis da natureza. E não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por coisa maior, de certa necessidade de mudança, traduz-se por surda agitação, depois por atos de mudança que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então tudo está encadeado, até os ciclos do nosso processo evolutivo estão regidos por leis que nós nem compreendemos ainda. Leis administradas pelo Senhor da vida. Por isso falamos de Jesus anteriormente. Então a nossa compreensão da dimensão divina de Jesus é muito acanhada ainda. Porém, tivemos aqui na Terra o Espírito da mais alta magnitude e muitas vezes nos perdemos em conteúdos que não dizem respeito à nossa evolução espiritual e deixamos de focar naquilo que é mais importante, que é esse conteúdo. Imagina que nós aqui estivéssemos fazendo um curso de psicologia, por exemplo, né? E soubéssemos que um psicólogo emérito estaria na cidade dando uma palestra, um curso. Ora, provavelmente muitos de nós gostaríamos de estar presente lá para assistir, para assimilar aquele conhecimento. Tivemos um grande psicólogo aqui, um grande educador, um grande médico, o melhor de todos, né? E temos ali o conteúdo que ele nos trouxe e muitas vezes nos perdemos em outras leituras, em outros conteúdos que não dizem respeito à nossa evolução. Agimos como Marta e Maria, né? Nos preocupamos mais em arrumar a casa do que assimilar aqueles conhecimentos. E aí, Aragão nos diz, esse mesmo Espírito, na Gênese,
Está lá no final da Gênesis, se eu não me engano, no último capítulo, Sinais dos Tempos. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Veja, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos regidos por essas leis divinas, perfeitamente organizadas. Mas, pela própria bondade de Deus, nós temos o nosso livre-arbítrio. E compreender e nos ajustarmos a essas leis depende de nós. Deus não nos constrange. Deus nos oferece as oportunidades. Nós que muitas vezes somos rebeldes a essas oportunidades. E nós mesmos dificultamos o nosso processo evolutivo quando fugimos às leis de Deus. Quando deixamos de ter Deus como centro e passamos a ter o ego como centro. As minhas necessidades pessoais como centro. Diz-nos, se não me engano, o apóstolo Paulo, no próprio livro dos Espíritos, que a nossa meta é gravitar em torno da unidade divina, atender aos desígnios e anseios do Senhor, ao nosso próprio benefício. Deixarmos o nosso ego de lado, o nosso interesse pessoal. E nos fala Emmanuel, então, que a semelhança de alguns milênios atrás, quando o orbe de Capela se elevava na hierarquia dos mundos, nós também estamos agora passando por esse processo. Estamos no fechamento de um ciclo que nos elevará na hierarquia dos mundos. Mas Emmanuel nos alerta. Estamos vivendo um crepúsculo de civilização, ao qual sucederá profunda noite. Isso é um alerta para a gente. O que ele quer dizer com isso? O que nós imaginamos quando falamos de crepúsculo e noite? Crepúsculo é o entardecer, né? O crepúsculo é a noite. Ora, à noite nós não vemos direito. À noite nós nos confundimos, não é verdade? À noite a visão não fica tão clara. Diz-nos o próprio Evangelho que muitos dos escolhidos se transviarão, se perderão. Então é momento de muita vigilância, de muito cuidado, de muita atenção. Diz-nos Emmanuel que milhares de quilômetros de trevas não conseguem apagar a chama brilhante de uma vela, mas basta um leve sopro de vento para extingui-la. Ou seja, quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos de mãos dadas com a causa do bem, nós somos invencíveis. Mas, quando nós titubeamos, quando nós olhamos para o lado, quando nós tomamos da charrua, mas olhamos para trás, nós podemos nos perder. Nós podemos errar o caminho. Nós podemos sair da rota. E esse é o convite. A transição é isso. A transição nos lembra, então, a profecia, o sermão profético de Jesus, né? Jesus, lá naquele tempo, já nos falava sobre isso. Então nos conta, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que saía então Jesus do templo com os seus apóstolos, e aí eles comentam, né? Olha, mestre, vede, que belas pedras, que belo templo, né? E Jesus fala, vede aquelas pedras, vede aquele templo, em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra, que não haja de ser derribada. Mas isso é ainda o início dos tempos. E aí ele segue. Quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbais, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Mais atual? Possível, né?
Essas coisas são os princípios das dores. Porque naqueles dias haverá uma aflição geral, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E a nossa ideia aqui não é ficar interpretando cada passagem, mas nos mostrar que sim, haverá mudanças, haverá transformações. Mas as mais importantes são aquelas que devem se operar no nosso íntimo. Essas situações, elas com certeza vão nos estimular a transformação interior. Mas nada vale esses sinais dos tempos se nós interiormente não nos modificarmos. Emmanuel vai dizer que nós temos que ter tranquilidade e serenidade. Porque se Deus é justo, Ele é especialmente bom e misericordioso. Então Deus não vai nos testar. Deus vai oferecer oportunidades para que o nosso espírito possa, através de situações diferentes, galgar passos no seu processo evolutivo. Deus é aquele Pai generoso que nos conta Jesus na parábola do filho pródigo. Que mesmo após o filho ter feito tudo o que ele fez, está de braços abertos nos explorando. Então, não tenhamos medo, não tenhamos receio. Não nos assustemos com isso. Jesus nos fala disso para mostrar que sim, as mudanças vão acontecer e elas são necessárias. E o Espiritismo vem nos aclarar ainda mais esse ensinamento de Jesus, nos dizendo que o que chamar de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É necessária a mudança. É necessária essa transformação. É necessário que formas mais rudimentares deem lugar a formas melhores. No plano regenerativo, sem dúvida nenhuma, muitas questões que vivemos hoje, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ficarão apenas na lembrança, como se fossem fábulas, como se fossem histórias infantis. Viveremos um novo tempo, onde o amor prevalecerá, onde o bem sobrepujará o mal. Onde muitas coisas que a gente vê hoje não veremos mais. Muitas dores, sofrimentos, guerras. Mas esse momento é necessário. Porque esse momento é o momento da separação. Nós sabemos que muitos de nós estamos aqui imbuídos do bem, com a vontade de se melhorar. Mas muitos irmãos que estão, entre aspas, nesse momento perdendo o jogo, a gente sabe, talvez tenham muita dificuldade em reverter o quadro do seu processo evolutivo nesse momento, terão em outro, mas nesse momento estão com dificuldade, não querem que os outros continuem a sua caminhada. Então, nessa profunda noite que fala Emmanuel, estarão se organizando para evitar que esse processo ocorra. Mas Jesus está no leme. Não devemos nunca esquecer disso. Em todos os momentos da nossa trajetória evolutiva, Jesus está no leme. Então há um progresso lento e regular que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico e moral que o transforma. Então nós relembramos aquela passagem que lemos antes. Os ciclos, lembra? Então os ciclos precisam se cumprir. Eles irão se cumprir, querendo nós ou não. Eles se cumprirão. Aproveitemos a oportunidade. Diz nos Evangelhos que somos os trabalhadores da última hora. Eu já diria que somos do último minuto, né? Está ali no finalzinho, já está quase acabando. Né? A última hora já passou muito tempo, na época de Jesus, então é o último minuto, né? É a hora, meus irmãos, é a hora. É a hora de esquecer o passado ruim, é a hora de esquecer as dificuldades, não ficar se culpando com os erros, porque a gente tem isso, né? A gente errou, claro, todos nós erramos aqui, todos temos as dificuldades. Mas olha o que o Paulo fez. O Paulo foi talvez o que naquele momento tenha mais... Ele foi o perseguidor dos cristãos. E ele virou um cristão. Né?
Ele foi trabalhar pela causa do cristianismo. Olha quanta dificuldade ele deve ter passado interiormente. Emmanuel, na sua bondade, nos relata algumas apenas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Paulo deveria ver uma contradição muito grande em seu coração. Mas não deixou de trabalhar, não deixou de servir, não se apegou à sua culpa. Ele poderia ter se apegado à sua culpa, descobrir que ele fez tudo errado e se tocar num canto lá e ficar lá. Mas não. Ele foi trabalhar. Então, o reconhecimento dos nossos erros é importante. Porque é o processo de autodescobrimento que a gente precisa fazer para poder se melhorar, sem dúvida. Se eu não sei onde é que eu estou errando, eu não consigo transformar. Mas pronto, descobri o erro. Eu vou agora me modificar. Então nós vivemos, meus irmãos, aquilo que Jesus também já falava para a gente. Nos conta ele que o reino dos céus é semelhante a um senhor que joga a boa semente no terreno. Mas, à noite, vem o espírito inimigo e lança o joio. À noite. À noite. Noite em vigilância. E aí começa a crescer o trigo. Quando eles veem, olha, tem o joio junto no trigo ali. Senhor, quer que a gente tire o joio? Não. Deixa o joio ali. Porque se forem tirar o joio, é possível que também arranquem o trigo. Deixa crescer junto. Quem sabe algum daquele joio vira trigo também. E aí chegou o momento da ceifa. Então vocês vejam como as coisas se encadeiam. Vocês percebam como os ensinamentos eles se entrelaçam. Como Jesus falava de diversas formas, querendo atingir um objetivo parecido muitas vezes. Né? Por quê? Públicos diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes de cada um. Mas, momento da ceifa, transformação, transição planetária, separação do joio e do trigo. Primeiro, o joio, depois o trigo. O joio vai ser descartado. Não no sentido de que será eliminado. Nós sabemos que Deus é misericordioso e bom, mas não terá o espaço, porque não fez por merecer aquele espaço. E nos fala o Livro dos Espíritos que um dia a hierarquia dos nossos sistemas sociais se dará pelo mérito, e não mais como a gente vê hoje, né? Pô, mas a pessoa está lá fazendo tal coisa, mas ela não... o que ela fez para merecer aquilo? Ainda hoje não funciona assim, mas um dia funcionará. Né? Se nós vemos a hierarquia do plano espiritual, é por elevação espiritual. Né? Nos conta lá André Luiz, se eu não me engano, que o governador do nosso lar estava lá há 150 anos, trabalhando ininterruptamente pela causa do bem. A gente trabalha 9 meses, já está querendo férias, né? Já quer descansar. Né? Começou a trabalhar em agosto, já está querendo lá em janeiro a férias de verão. Não é verdade? 150 anos trabalhando ininterruptamente. Eu não tenho certeza do tempo, tá? Então se eu errar, por favor, vocês tenham consideração. Mas enfim, é o momento de a gente lançar a mão do trabalho, arregaçar as mangas, trabalhar. Estamos agindo como joio ou como trigo? Como é que tem sido a nossa caminhada? Estamos colaborando com o trabalho divino? Estamos servindo a Jesus verdadeiramente? Ou estamos ainda apegados ao nosso passado delituoso, ao nosso passado instintivo, ligado às paixões terrenas? Como tem sido a nossa caminhada? É evidente que todos nós aqui, se estamos aqui hoje, numa manhã de domingo, estamos buscando nos tornar o trigo de Deus. Não é verdade? Claro. Todos nós aqui ansiamos por isso. Né? Poderíamos estar em casa, um dia de sol bonito hoje, né? Fazendo outras coisas. Mas algo nos impulsiona a essa busca interior. Algo lá dentro diz que é o momento da transformação. Então, sem dúvida nenhuma, nós buscamos
ser esse trigo. Mas não basta só buscar. Não basta só ter a vontade. Já é um começo. Já é um início. Já é um começo. Então nós vamos lembrar aquela mensagem que falamos no início do Emmanuel, que é justamente endireitai os caminhos do Senhor. Endireitai os caminhos. Ele vai dizer que muitas pessoas se candidatam à fé, né, se vinculam a trabalhos religiosos, a trabalhos no bem, e anseiam por isso pelos benefícios do Cristo. Né? Querem se livrar dos seus problemas, das suas dificuldades. Né? Nós achamos muitas vezes que vir na palestra, assistir a palestra, bom, beleza, minha vida vai melhorar. Né? As coisas vão mudar. Mas, será que basta isso? E quando não recebem aquilo que procuram, ficam chateados, né? E perguntam, onde está Jesus que não nos veio atender a necessidade? Né? Como se Jesus fosse aquele carteiro, né? Que vem trazer, ou aquele motoboy que vem trazer aquilo que a gente precisa, o remédio, enfim, né? Nós é que precisamos seguir o caminho, compreender a verdade e a vida. E diz Emmanuel que Jesus nunca nos abandona. Foi o que a nossa irmã falou no início aqui. Nunca nos abandona. Não sei quantos de vocês têm filhos aqui, ou têm filhas, mas mesmo que não os tenha, sobrinhos, parentes, nós temos aqueles afetos do coração que muitas vezes nos fazem esquecer de nós mesmos em alguns momentos da vida e nos dedicarmos a eles, não é verdade? Né? Vocês imaginam o amor de Jesus por nós? Que é muito maior do que o nosso amor aqui pelos nossos filhos e nossas filhas, nossos pais e nossas mães. Ora, se é assim, é evidente que Ele fará tudo o que Ele puder para que a gente possa se integrar ao seu plano divino, estar com Ele, porém, não nos violentará. Diz no livro Boa Nova que o amor não age com inquietação. O amor é paciente. O amor é tranquilo. O amor espera. O amor é pacífico. Olhemos Gandhi, né? Olhemos Madre Teresa, Chico Xavier. Que paz. Porque compreendem que os espíritos superiores não vêm aqui e falam, Marco, faz isso, faz... Não, eles nos respeitam. E a gente vai e erra, e eles continuam do nosso lado. E erra de novo, continuam do nosso lado. Erra de novo, e eles estão ali. Paciência. Paciência. Então Jesus nunca nos abandona. E através dos seus mensageiros fiéis, está sempre ao nosso lado. O que acontece é que falta-nos a dedicação ao bem de nós mesmos. Falta-nos preparar o terreno para que possamos perceber Jesus ao nosso lado. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Se nós nos abraçamos deliberadamente com o vício, com as dores, com as conversações menos dignas, com a falta de disciplina, é claro que não conseguiríamos perceber a presença do Cristo ao nosso lado. Mas Ele está lá. Ele está lá. Então a gente lembra daqueles espíritos que desencarnam e ficam anos sofrendo após o desencarne e depois de anos são resgatados. E alguns perguntam, pô, mas por que vocês não vieram antes, né? Estou aqui já há 5, 10 anos, 20, por que vocês não vieram antes? Mas o que eles falam? Nós estávamos aqui o tempo inteiro. Foi você que não nos viu. A sua vibração estava tal que o seu foco estava num padrão vibratório mais baixo, padrão de culpa, de raiva, de angústia, de medo, e não permitia com que as vibrações do alto pudessem chegar. Ou melhor, com que você percebesse as vibrações do alto. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos
da existência e regenera os teus impulsos. Endireita os teus caminhos. Aproveita a oportunidade. Especialmente nós que estamos numa casa espírita, porque, gente, isso é uma honra. É uma honra trabalhar para Jesus. Sabe quando um amigo consegue um emprego? Consegui um emprego naquela empresa. Pô, aquela empresa é top, hein? Que legal. Olha, o cara está trabalhando naquela empresa. Ele faz de tudo para ser útil àquela empresa, porque aquela empresa é uma empresa de renome, né? Uma empresa que é bem cotada, então ele quer servir. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com o maior empresário, no sentido, né, de brincadeira aqui, mas o maior colaborador que nós temos tido contato, que é Jesus. E muitas vezes nós menosprezamos isso. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte, agindo assim, e aí ele faz uma paráfrase com uma parte do Evangelho, nós agimos à conta de loucos, porque menosprezamos um direito sagrado, que é colaborar com Cristo. Colaborar com Cristo não é para o bem do Cristo. O Cristo está muito bem. É para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. E é interessante porque naquela passagem anterior ele fala que falta a dedicação a nós mesmos. Como que a gente poderia compreender essa dedicação a nós mesmos? Então eu trouxe uma passagem que eu gosto muito, que ela diz respeito à questão do amor a si mesmo, que está lá no Consolador. Emmanuel nos fala. Então é perguntado a Emmanuel o seguinte: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? O que seria amar a nós mesmos? Que a gente vê muito hoje no movimento, não, eu preciso primeiro me amar, para depois amar o próximo. Né? Mas não é isso que os Espíritos trazem para a gente. Então o que Emmanuel vai dizer com relação ao amor a nós mesmos? Ele vai dizer que, primeira coisa, o amor a nós mesmos se consubstancia na necessidade da vigilância e da oração. Fazer o bem a mim, primeira coisa, vigiar e orar. Vigiar as minhas ações, as minhas atitudes e orar para que eu consiga melhorar, se eu cair. Esforço próprio. Isso é me amar. É me esforçar para ser melhor a cada dia. É me transformar a cada momento. Autoeducação. Observação do dever. Tem uma frase que diz que quanto mais a gente segue os deveres, mais nós somos livres. Quanto mais nós nos afastamos dos deveres que Deus nos coloca, mais estamos presos aos débitos que teremos que resgatar. Então aqui ele traz um outro conceito de liberdade. Ser livre é ser escravo, usando a paráfrase do Evangelho, aos desígnios de Deus. É estar em consonância com a vontade divina. E aí nos lembra também outra passagem do Boa Nova que vai nos dizer que o sentimento que mais nos identifica com Deus é o sentimento de fidelidade. Porque Deus é fiel a nós o tempo inteiro. E nós estamos sendo fiéis a Deus no sentido de cumprir com os seus desígnios, cumprir com as suas leis, obediência às leis e perseverança na fé. Perseverar na fé, não desistir, não se acanhar. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem que conseguimos por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem da nossa própria alma. Então, quanto mais eu faço bem para o outro, mais eu estou fazendo bem para mim. Quanto mais eu penso só em mim, mais eu estou me afastando do interesse de Deus. É claro, eu tenho que estar bem para fazer o bem. Como é que eu fico bem? Oração, vigilância, esforço próprio, autoeducação. Né? Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome essa cruz e siga-me. O trabalho de renovação espiritual não é fácil, meus irmãos. O trabalho exige muito esforço. Porque nós viemos de milênios alimentando vícios e paixões terrenas das quais precisamos nos desvencilhar. Então não é fácil, é sofrido, é doído. Mas é o processo que precisamos passar.
Então nos fortaleçamos no bem. E qual o combustível? Lembramos daquela passagem de Jesus com Hanã, capítulo 3 do Boa Nova, em que Jesus está lá sentado olhando o templo e Hanã pergunta: que fazes por aqui, Nazareno? Aí Jesus fala: estou aqui para implantar o reino de Deus. Reino de Deus nas tuas mãos? Que pensas venha a ser o reino de Deus, tu? O reino de Deus é a obra divina, como disse a nossa irmã, no coração de cada um de nós. Não está lá fora, está aqui dentro. E com quem contarás, diz Hanã? Jesus fala: meus seguidores virão de todos os lugares. De todos os lugares. Lugares que nós nem imaginamos. Pessoas que estão ao nosso lado que nós nem imaginamos. Que guardam talentos primorosos. E muitas vezes vêm, participam das nossas atividades e nós mal os conhecemos e vão embora. Então Jesus às vezes manda aquele servidor que auxiliaria no nosso processo da dificuldade, no centro, no trabalho, enfim, a gente menospreza aquela pessoa. Virão de todos os lugares. Então Hanã fala: sim, os tolos e os loucos estão em todos os lugares. Sem dúvida, fala ele, né? Estou usando as palavras que ele usou. Sem dúvida, fala ele, essa é a matéria com que utilizarás para construir essa escultura. Mas pode alguma escultura bela ser feita com pedaços de lama? Diz ele. E aí Jesus termina dizendo que nenhum mármore é mais precioso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é mais valoroso do que o da boa vontade. Sentimento e boa vontade. É isso que nos pede Jesus. Sentimento e boa vontade. Muitas vezes nos falta esforços, pequenos esforços. Está lá no livro dos Espíritos, né? Pequenos esforços. Pô, mas hoje eu tenho... Vai passar tal coisa na televisão, eu tenho isso, tenho aquilo. A gente vai e não faz esforços. E deixa passar. E o tempo passa. E o tempo que passou, passou. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Está lá no livro dos Espíritos. Quanto mais eu busco atender os meus interesses pessoais, o Marco, eu estou demonstrando que eu não penso no coletivo, que eu não penso no bem comum. E ao contrário, qual a mais meritória de todas as virtudes? Aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Quanto menos eu penso nos meus interesses pessoais e mais no coletivo, mais eu estou em consonância com o processo evolutivo. Voltamos a lembrar, olha Chico, olha Madre Teresa, Gandhi e outros, né? O próprio Paulo deixou a sua vida de lado, sua vida pessoal. Ele foi servir a Jesus, serviu tanto a Jesus que chegou a dizer que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele. E ele era triste por isso? Ele vivia triste? Tem uma hora que, eu lembro no Paulo Estevão, que ele fala que aqueles açoites, aqueles sofrimentos que ele passava reiteradamente, né, por conta da pregação, ele já não sentia mais. Porque ele estava tão compenetrado, tão ligado a Jesus, que as dores do mundo já não o atingiam mais. E fala o Evangelho, os seus pés caminhavam quase sem tocar o chão. Tamanha a conexão com o plano maior. Falar de caridade é falar daquela porção da pessoa capaz de realizar a abstração, o esquecimento de si próprio para dedicar-se ao outro. Mas é difícil, não é? A gente não sofre tanto. A nossa vida já não é difícil. Já não é complicada, tanto problema, que ainda tem que ajudar o outro. Né? Então os apóstolos estavam discutindo sobre isso. Poxa, mas eu tenho problema com a família, com o dinheiro, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que fazer isso. Ainda tem que ajudar o próximo. Aí Jesus conta uma história que eu vou resumir aqui, lá no capítulo 16 da Alvorada Cristã, né, Lúcio?
que 2 viajantes caminhavam nas montanhas frias, doentes, querendo chegar à aldeia mais próxima, e numa curva do caminho encontram uma criança no chão, semi-morta. E um deles fala: levemos a criança, ela está quase morrendo. E o outro diz: não, mas eu já não consigo nem com o peso do meu próprio corpo, quem dirá carregar mais esse peso? Nós morreremos. Aí o primeiro fala: bom, mas é um irmão nosso em Deus. E o segundo, então, diz: olha, faz o que tu achar melhor, eu vou seguir caminho. E segue. Então aquele, tomado de compaixão, se abaixa, traz a criança para o seu peito, acolhe-a no seu peito e carrega. Naturalmente, caminhando um pouco mais devagar, porque carregava um peso maior. E com muita dificuldade alcança a vila que estavam almejando chegar. Mas chegando lá, para sua surpresa, não encontra o seu colega. Isso era noite já. No outro dia de manhã, vão investigar, fazer uma busca no local, e encontram aquele amigo que havia caminhado sozinho, morto, congelado, na beira da estrada. Ou seja, aquela criança, que era um peso para ele, foi o que salvou a vida dele, porque ela forneceu o calor que ele necessitava para continuar essa trajetória e chegar até a vila. Então esse é o auxílio mútuo que Jesus vem nos lembrar. Todo bem que fazemos ao próximo não é senão o bem de nós mesmos. E aí Jesus vai nos dizer que quando ele vier, na sua linguagem poética, naturalmente, né, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E dirá às ovelhas que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do que vos foi preparado desde o início dos tempos. Olha o ciclo, né? Olha o ciclo aqui. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Senti frio e me agasalhaste. Estive preso ou estive no hospital e fosse me visitar. Estive sem teto e tu me abrigaste. Então eles dirão: Senhor, mas quando foi que te fizemos estas coisas? E ele dirá: toda vez que fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. É o convite de Jesus. É o convite do Espiritismo. Façamos ao bem, não percamos tempo. O momento, meus irmãos, é agora. Cada oportunidade nessa encarnação é extremamente valiosa. Não deixemos para amanhã. Porque nos diz Emmanuel que amanhã pode ser tarde demais. De canhamo teci a tua coberta, de palha trancei a tua esteira, de barro moldei a tua tigela, de canas de bambu construí teu leito, de uvas verdes fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei tua casa, de massa azimo fiz o teu pão. Depois deitei-me para esperar a tua chegada. Dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde ansiando por tua chegada. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava, expectante, o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo, da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante, o vinho raro aguardava no vaso de barro. No chão,
A esteira de palha, na mesa também o pão de azinho e o perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-los com um triste miserável. E por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos pensativos e perguntei: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar? A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou minha ideia perturbada. E a alegria da música trouxe-me a lembrança dos seus ensinamentos. Envergonhado, me abaixei, tomando nos braços aquele pobre lazarento. E levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei. Ofereci a ele o leito e a esteira, o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante de minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo em nome do Mestre amado, e assim o fiz. Ao fazê-lo, passou uma notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram e os meus olhos brilharam. Suas mãos antes ásperas, encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor. Olhou-me com muita misericórdia e sorriu. Compreendi sem palavras a lição do Mestre dos Mestres. Baixei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor. E ao fazê-lo recordo a face serena e suave do meu amigo, o visitante permanente da minha casa. Que Jesus visite as nossas casas todos os dias, através dos nossos irmãos mais necessitados. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima manhã, um ótimo domingo, e que a paz reine em nossos corações, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, que assim seja. Queremos agradecer ao Marco nessa manhã de reflexão, que com certeza nos fez fazer uma viagem que não é só dessa vida, mas uma viagem espiritual, para que a gente possa não sentir tristeza de onde nós estamos, mas sim ânimo, alegria, para que a gente possa continuar de onde nós estamos. Hoje nós temos aqui a presença, eu digo que é nobre, radiante, de um dos fundadores da casa, que é o seu Orlando. Tem mais de um hoje fundador, né, que é o Fernando também. Mas nós temos aqui o nosso seu Orlando, que é um grande exemplo para todos nós aqui, ainda que estamos a conhecer, a aprender. E ele vai nos compartilhar com uma oração para o fechamento desse momento luminoso que nós temos hoje. Seu Orlando. Cantinho. Bom dia a todos, bom dia ao Marcos, pelo passeio que ele nos fez agora. Começamos lá de João, na mensagem do primeiro capítulo de João, até os momentos de transição que estamos passando.
Eu sou aquele que clama no deserto. Já entenderam essa expressão? Eu sou o que clama no deserto. De certa forma, pelo que nós vemos no mundo atual, aparentemente clamamos no deserto. Porque não entendemos ainda o grandioso sentido da nossa existência. Perguntaram, acho que no livro Libertação, a um desses instrutores do André Luiz, qual a distância que nos separava de um espírito puro e o nosso estágio? A resposta foi pesada, de uma ameba. Mas isso, gente, não nos desestimula, não. Pelo contrário, nos incentiva a buscar essa posição de espírito puro. Ela estimula, porque no plano divino é assim mesmo. Está lá, foi dito nas profecias de Marcos, e o nosso Marco aqui falou. Os discípulos, falando a respeito do templo de Salomão, que mármore maravilhoso, e que pedras lindas, que coisa disso. E o Cristo dizendo que haverá um dia que não sobrará pedra sobre pedra. E foi o general Tito que destruiu totalmente Jerusalém e dispersou os judeus, que só conseguiram um lugarzinho agora através da ONU, recentemente. Então nós estamos acompanhando isso. Temos que refletir sobre isto. Qual é a prioridade? Se tivesse que definir nesse instante, qual é a prioridade que você dá? O seu corpo ou o seu espírito? Eu diria, o corpo é necessário, mas se tiver que tomar uma decisão, é o meu espírito. Porque esse é imortal, o corpo é perecível. Eu falava com o Marcelo, que há muito tempo eu excluía, não pensava em Maria. Não pensava. Pensava em outros espíritos, mas Maria passava batida. Mas dos tempos para cá, eu comecei a observar, a repetir o valor dela, dessa mulher. Gente, foi ela que deu visibilidade a Jesus. Porque deu as vestes, deu o corpo. Nós vimos, na época dos apóstolos, o Cristo, porque ela vestiu o Cristo com algo seu. Então é grandiosa Maria. É grandiosa. Mas mestre e amigo Jesus, quando fizeste a tua descida desses planos iluminados, tendo que lentamente ofuscar-te para não nos ferir com tua claridade, até assumir um corpo físico, vindo até nós
como um portador pessoal do Pai, para nos entregar diretamente o código libertador, que é o Evangelho, e que nós ainda absorvemos a grandiosidade desse código. Mas, para não me estender demais, porque não é o meu propósito, tu deixaste neste código uma síntese para que não possamos dizer que é difícil entender o que tu ensinavas. Essa síntese, mestre amigo, que nós podemos assimilar de coração, com toda a alma, como devemos amar ao Criador, que é amá-lo, aquele que nos criou, o Senhor de tudo, o Pai onisciente, onipotente, onipresente, que a lei maior, nada se faz sem que Ele permita, pela sua onipotência. Mas ajude-nos, Jesus, uma vez mais, ajude-nos a amar a esse Pai que é justo e ao mesmo tempo bom, mas também amar os nossos semelhantes. E quando falo em semelhantes, amar os nossos inimigos, porque são todos filhos dele, nossos irmãos. Que assim seja. Realmente em todos os sentidos. Então, já com essa prece, a gente já encerrar os nossos trabalhos e a gente já gostaria de convidá-los a todos, agradecendo a equipe de quarta-feira que elaborou toda essa organização da palestra dominical, porque aqui na nossa casa a gente trabalha todo domingo de cada mês, é uma equipe que se responsabiliza pelo conteúdo, pelo palestrante, para organizar essa palestra no domingo. Na verdade, é um momento a mais para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do nosso mestre. E a gente já queria aproveitar a todos, está sendo organizado um grande evento aqui em Florianópolis, dia 10, 11 e 12 de novembro, que é a primeira conferência catarinense. O tema é Educando Pensamentos e Emoções. Vem o Simão Pedro, Ana Guimarães e a Anete Guimarães e o Rossandro. Então, estão todas as nossas associações aqui presentes para que a gente possa, aqui de Florianópolis, receber todas essas pessoas que vêm. E a gente convida a todas para a gente também fazer a reflexão nesses 3 dias. Né? Está sendo feito aí com a Secal e todas as casas que estão associadas aqui, que tem esse entendimento da necessidade de começar a cada vez mais divulgar os ensinos do Mestre através da nossa doutrina, que a gente hoje está cada vez mais trabalhando o nosso conhecimento, que é fundamental. Então, agradecemos a todos, um bom domingo, e no dia 26 é o próximo que a gente tem, que a gente já está trabalhando aí o tema, que é relacionado à família, e que a gente vai divulgar também já a questão do palestrante. Obrigada a todos e vamos em paz e até a próxima.